Olá pessoal, vamos para mais uma aula de História, livro didático, páginas 78 e 79. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre religião. Nossa, professora, a gente vai aprender igual lá na catequese, igual lá nos encontros de jovens. Não, a gente vai aprender um pouquinho a história da religião, tá bom? Os primeiros povos que existiam aqui na Terra, eles achavam a religião muito importante, tá? Eles achavam que tudo, o nascimento, a morte, o clima, né? Se acontecia uma tempestade, ou então se acontecia muito tempo de calor, tudo isso era controlado por forças sobrenaturais, né, pelos deuses. Eles acreditavam que tudo que era da natureza era divindade, que os deuses às vezes incorporavam, né, uma árvore e eles cultuavam essa árvore como divina, né, como um deus mesmo. Então eles achavam que tudo, o nascimento, a morte, tudo isso era controlado por algo sobrenatural e que principalmente as coisas da natureza, as águas, os rios, a força do mar, né? Tudo era controlado por divindades e que essas divindades estavam ali na água, nas árvores, no sol, né? Então eles cultuavam o Deus Sol, eles cultuavam uma árvore achando que ali morava um Deus, né? Só que não era qualquer árvore, não. Eles sempre designavam algumas, né? Eles escolhiam, falavam aqui tem o Deus tal. Esses os primeiros povos. Depois os povos mais antigos que vieram depois desses, que formaram já as cidades do Egito, as cidades da Mesopotâmia, as cidades da Grécia e tudo mais, eles acreditavam que existiam vários deuses, né? Lá na Mesopotâmia, que tem aquelas várias cidades antigas que a gente já estudou, eles eram politeístas. O que é isso, politeístas? É que acreditam que cultuam vários deuses. O mais importante para eles era o Enki, que era o deus da sabedoria, né? Ele era o mais importante, mas tinham vários deuses. Eles construíam aqueles templos enormes para fazer os cultos deles e para ser a morada dos deuses. Já os egípcios também, as cidades antigas do Egito, também eram politeístas. O que é politeístas mesmo? Que acreditam em vários deuses, que não tem um Deus só que controla tudo. Para cada coisa existia um Deus. Os deuses dos egípcios, eles tinham a forma humana e animal, tá? Eram aqueles deuses que tinham a forma humana e animal. E os egípcios, eles acreditavam em vida após a morte, né? Que a vida, quando morria, né? A vida continuava, tinha um segundo estágio, era passado por um julgamento e depois desse julgamento a vida continuava. Por isso que eles faziam todo aquele ritual quando uma pessoa morria, que fazia mumificação, né? Que fazia aqueles templos enormes para colocar o corpo das pessoas, principalmente das que tinham dinheiro, dos faraós, né? Porque os que não tinham era enterrado na areia do deserto mesmo, porque o corpo levava mais tempo sem se decompor, né, por conta do sol, por conta do calor e da areia. Então, os egípcios acreditavam na vida após a morte, que a vida continuaria e que também depois da morte teriam vários deuses, né? Logo em seguida à morte, eles eram julgados por um deus, né? E depois continuaria sua trajetória, sua caminhada após a morte. Já os gregos, lá na Grécia, né? Na Grécia, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses também, não era um deus só, né? Eles acreditavam que tinha Deus para controlar as forças da natureza e os acontecimentos de vida humana. Por exemplo,
tinha o grande deus, um dos mais importantes deus grego, era o Zeus. Ele era o senhor dos céus, ele controlava toda essa parte, essa força dos céus, né? E a gente já ouviu falar muito de Hércules, né? O Hércules, ele não era um deus, ele era um semideus, porque ele era filho de um deus. Ele era filho de Zeus, né? Lindo, bonito, forte, então ele era um semideus. Na Grécia também tinha isso, né? Os filhos dos deuses eram os semideuses, né? Lá na Grécia, eles acreditavam então em vários deuses, eles eram politeístas. Cada um tinha sua função. Por exemplo, a Afrodite, ela era a deusa da beleza, do amor, né? Da sensualidade, ela era linda, né? Então, cada deus lá controlava uma coisa. Tinha o Poseidon, que era o deus dos mares. Ele controlava os mares, a força das águas. E os deuses na Grécia, eles eram como os humanos. Eles tinham características dos seres humanos. Só que eles tinham uma diferença. Eles tinham os defeitos, as qualidades dos seres humanos. Só que eles tinham uma diferença. Eles eram imortais. Os deuses gregos eram imortais e eram bonitos. Eles sempre tinha as estátuas que tem na Grécia, sempre de deuses bonitos, fortes, porque a Grécia dá muita importância para o que? O físico. Então os deuses deles retratavam isso. Eram sempre deuses muito assim, fortes, bonitos, como eles achavam que deveriam ser as pessoas na Grécia, né? Os deuses deles eram bem parecidos com os humanos, só que com a diferença que eram imortais. Então, a gente percebe que os povos da antiguidade, os primeiros povos, acreditavam que tudo era controlado por forças sobrenaturais, né? Por divindades. E as divindades estavam assim presentes na natureza, nas águas, nas árvores. Então eles faziam cultos, né? Quando eles começaram a plantar, fazer agricultura, isso os primeiros povos, eles começaram a cultuar também o sol, a lua, agradecendo a colheita, a plantação, né? Depois vieram os povos da antiguidade, da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia. Todos eles eram politeístas, porque acreditavam em vários deuses. Isso é muito importante, tá bom? Cada deus controlava uma coisa. Agora nós vamos para as atividades. Antes das atividades, vocês têm que fazer a leitura desse textinho aqui, ó, da página 78 e 79. Muito pequeno texto, façam a leitura. Depois respondam as questões. Explique quais eram as crenças dos primeiros grupos humanos, né? Eu falei para vocês, os primeiros grupos humanos acreditavam em quê? Que tudo o que acontecia aqui na Terra, os fenômenos da natureza, a morte, o nascimento, tudo isso era controlado por divindades sobrenaturais, né? Principalmente ligada à natureza. Então eles cultuavam muito a natureza, eles faziam cultos para a natureza. É só vocês lerem aqui nessa página anterior que está aqui. Número 2. Em relação às crenças religiosas, os povos da antiga Mesopotâmia, do Egito e da Grécia eram politeístas ou monoteístas. Politeístas é que acreditavam em vários deuses, e mono é um só. Eles acreditavam num deus só ou em vários deuses? Justifique sua resposta. Vocês vão explicar. Eles acreditavam em vários deuses ou em um só? Por isso, por isso, por isso. Pode colocar até exemplo, tá? Número 3. Quantas religiões você conhece? Escreva os nomes dessas religiões e o que você sabe sobre seus ritos e tradições. Que é uma resposta particular. Eu conheço a católica, que acredita isso, isso e isso. Eu conheço a Jeová, que acredita nisso, nisso e nisso. Eu conheço os evangélicos, que acreditam nisso e nisso e nisso. Tá? É a resposta pessoal de vocês, tá bom?
A gente começou a vendo as religiões desde os primeiros povos, depois os povos antigos, né, da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia, e daqui a pouco, nas próximas aulas, nós iremos ver mais algumas, tá bom? Boa aula!